Pois é, que delícia, tem Clínica da Alma. E quero estar apresentando aqui os pastores, pastor Rogério Goulart. Ei, Carol. Bom Joia, dia. bom dia, Que bom que vocês bom, estão aqui. muito Pastor bom. Rogerinho. Bom dia, Carol. E pastor Guerra. Bom dia. Sejam bem-vindos. Gente, esse final de semana, ontem teve jogo, eu estava com algumas pessoas e aí uma dessas pessoas que estavam lá nesse evento ali para assistir o jogo, ela falou assim que tem assistido muito o quadro, que tem sido muito abençoada, que assim, ama muito vocês. Amém. E realmente tem sido muito edificada com esse quadro. Glória a Deus. Né, com Deus os temas. abençoe, continue abençoando, né? E nós estamos falando aí, hoje vamos falar sobre, nós estamos falando sobre as motivações, né? Para vencer ali os gigantes. E hoje tem um ponto especial, não tem? Tem. Hoje nós vamos falar sobre a questão da afronta, né? Nós já falamos a respeito do ganho pessoal, falamos sobre a fé, né, ontem, e hoje sobre a questão das afrontas, né? E nosso texto base é 1 Samuel, capítulo 17, né? Versículo 26. Pastor, lê pra gente com essa voz de trovão. Com certeza. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Né? Eu até vou deixar aqui, vou falar novamente, 3253-3320, você pode ligar ao vivo, agora, e conversar conosco. Essa afronta aí pode ser também uma indignação, pastor? Quando ele observa ali aquela situação, ele fica indignado com aquela... É como se ele tomasse aquela causa para ele. Me ofendeu, falou do meu pai, falou de mim. Na realidade, essa é uma das primeiras reações que Davi vai esboçar, né? Certo. Porque, como a gente falou do ganho pessoal e da fé, a fé ela vem depois. Primeiro ele vai ter essa indignação. Diante de uma situação de afronta, as pessoas tendem realmente a se posicionar de forma a manifestar essa indignação. Então a gente poderia até dizer, Carol, que a afronta de alguém gera indignação em outro. Então, a partir do momento que nós somos afrontados, nós nos posicionamos e isso vai se manifestar através da nossa indignação com aquele fato. E essa é a situação que Davi começa, exatamente aquilo que você falou. Mas quem que ele está afrontando? Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ele não era um soldado até então, mas ele sabia que ele fazia parte daquele povo, então ele tomou as dores para si. Tipo, eu não faço parte desse exército, mas eu faço parte do povo que esse exército está aqui para defender. Eu faço parte de um povo que tem uma aliança com Deus. Aí ele coloca a questão do Deus vivo, que vai, inclusive, ser uma das coisas que vai acionar a fé que a gente já falou aqui ontem. Né? Então, essa questão dessa fé que é gerada, essa indignação movendo, né, tocando no próprio relacionamento de Davi com Deus, né? Gente, nós vamos continuar aqui conversando, mas a gente já tem uma telespectadora aqui, a Priscila Aguiar, do bairro Serra. Bom dia, querida. Bom dia a todos aí, a paz. Que privilégio ter você conosco aqui pela manhã. Eu que agradeço. Eu estava ouvindo vocês falando sobre a afronta. Eu estou passando por uma situação diferente. Eu estou com câncer. E durante todo esse processo, desde a descoberta do câncer, eu sou de Lagoinha, faço parte do Ministério de Louvor, eu não parei um minuto. Continuei louvando, continuei servindo, e até que uma pessoa se levantou e falou assim comigo: você não foi curado porque você não tem fé. E assim, foi como uma afronta. Ô Priscila, fala só novamente, porque foi muito baixinho. A pessoa virou para você e falou que você não foi curada, por quê?
porque eu não tenho fé. Porque eu não decretei a minha cura. Certo. E aí isso veio como uma afronta, né? Então, assim, aí quando assim, o coraçãozinho da gente começa a doer, né, um pouquinho, a gente fica assim, ué, Deus, será que eu não tenho fé? Aí que Deus começa a trabalhar, é justamente aquilo que vem antes da fé mesmo, né, manifestar, como vocês estão falando. E aí que nessas conversas com Deus, né, eu queria até deixar claro que eu estou no momento, eu estou em isolamento, que eu tomei uma medicação radioativa. Então, assim, aí veio mais oportunidade ainda de conversar com Deus, né? E assistindo vocês aí falando desse assunto, eu lembrei desse fato. Claro. E que depois desse fato, a intimidade com Deus aumenta mais ainda. Exato. Então, é uma situação da gente querer reverter aquilo, né? A indignação, a raiva, pode ser revertida em mais fé e mais intimidade com Deus. É verdade. Priscila, eu quero te agradecer assim demais por você, né, ter compartilhado, né, aí aquilo que você está vivendo. Eu vou te confessar que você compartilhando, eu fiquei indignada. Eu fiquei ali meio que como Davi ali, sabe? Na hora que ele indignou quando falaram contra o exército de Deus. Eu fiquei meio indignada junto com você. Vontade de pegar esse irmão, irmã, né? Ó, eu tô até arrepiada aqui, fiquei brava. Mas, ó, o Senhor, Ele é com você, Ele é maior na sua vida. Os pastores vão estar aqui, né, respondendo. Amém. Mas você pode ter certeza que a partir de hoje você ganhou uma intercessora. Eu vou estar intercedendo por você, minha querida. Você está isolada aí nesse ambiente, mas não está isolado do Senhor. O Senhor preparou esse quadro para falar com você aí nessa manhã, viu, querida? Verdade. O Senhor te renove, fortaleça, te abençoe. E os pastores vão estar respondendo aqui agora. Certeza. Amém. Um beijo. Um abraço beijo. a você. Obrigada, Deus abençoe. Eu tenho um verso que eu queria falar, que eu tirei de um livro, que achei muito interessante, o livro daquele pastor 25, William, né, que ele chama. Esqueci. O pastor que veio, aquele... Juiz. William Douglas. William Douglas. Eu tirei do livro dele, que achei muito interessante, que fala assim: o que importa não é a vitória, mas o esforço. Não é o talento, mas a vontade. Não é o que você é, mas o que você quer ser. E para, né, como é que ela chama? Priscila. Para Priscila, você quer ser curada e você vai ser curada em nome de Jesus. Isso é que importa. Deixa as outras coisas para lá, afronta para lá e toma posse daquilo que é a vitória na sua vida, que é do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós ministramos sobre a sua vida agora a cura. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastores, como lidar com isso, né? Ela foi falando, eu realmente fiquei assim. Às vezes tem alguns momentos na vida, a gente precisa de uma palavra justamente, né, de conforto, uma palavra de estou com você, uma palavra de que a minha fé, então se você tá sem fé, tá fraca, pela minha fé eu vou, né, pagar um preço pela sua vida. E às vezes vem algumas palavras que podem matar a gente, né? Pois é, aí, Carol, é que entra exatamente essa questão. O que eu vou fazer com aquela palavra que eu recebo? Né? Então, Davi, ele poderia ter ficado como todos os outros que estavam ali há mais de 30 dias escutando a mesma coisa. Amarelados, né? Não é? Engolindo aquilo, Nós naquele falamos- lixo. Engolindo o veneno, Exatamente. o veneno que foi Então, lançado. ele poderia ter ficado. Agora, aquilo que todo mundo escutou e que serviu para trazer desânimo, tirar a esperança, gerou em Davi exatamente o oposto. Entendeu? Aquilo gerou em Davi uma motivação. Ele se indignou. E aí, quando a pessoa usa exatamente essas situações e para um propósito positivo, ele se motiva em cima disso, e isso é o que a Priscila viveu, né? Então, de repente, quando ela escutou aquilo, ela falou, epa, então eu não quero isso, eu não vou aceitar isso. E isso, se era verdade até ontem, não vai ser verdade a partir de hoje. Exatamente.
né? Então eu vou usar a minha indignação, porque a indignação é algo que brota de dentro da gente e vem com uma violência muito grande. É algo que muitas vezes nós precisamos dominar. Mas quando nós canalizamos essa indignação como motivação para vencer, aí a gente precisa deixar ela fluir, né? Então, há situações, por exemplo, no caso dessa motivação ser usada de maneira negativa, quando a pessoa, por causa da indignação, ela toma uma decisão precipitada. Isso. Né? Aí isso vai gerar prejuízo. Corre um risco, e né? Muitas vezes a pessoa que não tem, eu gostei muito dessa expressão, inclusive o pastor Márcio falou isso no domingo, o longânimo é aquele que nem tem aquele que tem o pavio mais comprido. Então, quando a pessoa vai agir de acordo com a sua indignação, ele precisa então ver exatamente como usar aquilo de uma maneira consciente para trazer crescimento. Isso. Não chegar e simplesmente entornar o balde, né? Mas usar aquilo em proveito próprio. Usar aquilo de maneira produtiva. E até aqui, ó, tá muito bom o assunto, mas tem mais gente na linha. Uma telespectadora, Leda Marinho, aqui de Venda Nova. Bom dia, Leda. Bom dia. Que prazer ter você aqui conosco. Amém. O prazer é todo meu em estar com vocês mais uma manhã na minha casa. Ai, que bom, querida. Compartilha conosco. Vocês falando de indignação. Tem 19 anos que eu sou deficiente visual. Eu enxergava antes e há 19 anos eu não enxergo mais. Houve um problema sério e tal, e fiz 9 cirurgias, foram feitas 9 cirurgias e não conseguiram resolver o meu problema. Certo. E eu fiquei indignada com isso. Por quê? Porque logo que foi detectado isso, que eu comentei com os meus parentes, uma pessoa parente disse para mim, se eu tivesse na situação que você está, eu simplesmente daria um tiro no ouvido. Nossa. E eu disse, não vou fazer isso, sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. E é nele que eu creio. Amém. E há quanto tempo, quando te disseram isso, Leda, quanto tempo você tinha que você não enxergava mais? Eu enxerguei até há 19 anos atrás, né? Eu enxergava. Quando eu fiquei grávida do meu último filho, que agora está com 19 anos, com 5 meses de gravidez dele, foi detectado um problema e era grave, e os médicos diziam que talvez seria irreversível, e foi feita cirurgia com óleo de silicone, transplante de córnea e tal, mas não houve sucesso. Certo. E aí ele disse para mim, olha, você a partir de agora, você vai esperar e vai ser uma coisa que vai acontecendo aos poucos, você vai diminuindo até você não enxergar nada. E hoje eu tenho, eu imagino que uns 3 a 4% de percepção de luz. Certo. Mas nem por isso eu deixei de fazer as minhas coisas. Eu lavo, passo, cozinho, faço tudo. Até costurar, se for possível, se tiver alguma coisa, eu costuro. E aqui, há quanto tempo essa pessoa disse isso para você? Eu tinha mais ou menos uns 2 anos que eu estava naquela luta, né, de fazer cirurgias, certo. E sem êxito, né? E aí um dia eu com um problema com o filho, né, chamando a atenção normal, coisa normal, chamando a atenção de um filho, e ela disse para mim, olha, seu filho está muito desobediente, e se eu fosse você, por causa dessa situação toda que você está passando, e com filhos desobedientes, eu não queria viver mais, não. Eu daria um tiro no ouvido e pronto, e acabava logo com isso. E você acabou falando de Jesus para essa pessoa, né, Leda? E hoje ela recebeu a Cristo como Salvador. Amém.